Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Em preparação para a Jornada Mundial da Juventude que acontece no Rio de Janeiro ano que vem, lideranças de diversos grupos da Arquidiocese de Belém se reuniram para compreender melhor quais os objetivos da jornada. A Conexão Jovem da Jornada Mundial da Juventude 2013 é o primeiro encontro de formação para os jovens da Arquidiocese de Belém. O objetivo dessa formação é nós pegarmos todas as juventudes, todos os segmentos jovens, comunidades, novas comunidades daqui da nossa paróquia para tentar informar qual seria realmente o objetivo de participar da Jornada Mundial da Juventude. São aguardados cerca de 3 milhões de jovens para a Jornada Mundial da Juventude que acontecerá ano que vem no Rio de Janeiro. Este é o primeiro encontro de formação a nível arquidiocesano. No decorrer deste período que antecede a Jornada Mundial da Juventude, outros eventos acontecerão para que o jovem possa entender o que é esta jornada que une pessoas de todo o mundo. Nós não estamos aqui num encontro de formação para os jovens, mas de informação. Informação para pessoas que organizarão grupos para a jornada. Porque se trata de um evento de grandíssimo porte e que precisa ter a organização adequada. No encontro, os jovens puderam esclarecer algumas dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude, como viagem, estadia e inscrição. Os jovens que participaram levarão estas informações para o grupo. É o caso de Mauriane e Wanda. Aqui a gente aprendeu como é que vamos chegar lá, o que vai acontecer mesmo de verdade, que é a Jornada Mundial. Essa formação ela é importante para a gente tirar as dúvidas de tudo que vai acontecer, para onde nós vamos nos deslocar, o perímetro, a distância, porque o evento não vai acontecer só em um local, tem distâncias, Então, para que a gente possa passar assim, para os jovens, para a gente se organizar, para poder a gente participar de todos os eventos na medida do possível. Aqui também foi discutida a presença da Cruz da Jornada em Belém, que acontecerá em outubro. Sairá em procissão da Catedral Metropolitana no dia 20 de outubro, durante a Romaria da Juventude. A Cruz da Jornada Mundial da Juventude, junto com o ícone de Nossa Senhora, percorre o Brasil inteiro. E é uma grande movimentação de evangelização em preparação para a jornada. Porque não se trata de um giro turístico, se trata de uma peregrinação para este encontro com o Papa na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E por isso, a peregrinação da cruz é um evento espiritual. E também voltado à juventude, o Centro Vocacional da Arquidiocese de Belém, Dom Tadeu Prost, realiza neste domingo um encontro vocacional. O evento é aberto a todos os jovens que desejam viver o discernimento vocacional. O encontro acontece no Centro Vocacional Arquidiocesano, localizado na BR-316, anexo ao Seminário São Pio X. Nesta semana, a igreja celebrou um dos santos mais queridos do devocionário popular. Santo Expedito é considerado o patrono das causas impossíveis. Em Belém, os devotos prestaram homenagens. Dia 19 de abril, dia de Santo Expedito. E aqui na Capela do Corpo de Bombeiros, este dia é comemorado com grande alegria. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o diácono Emmanuel Duarte, que é capelão do Corpo de Bombeiros. Diácono, qual a importância de Santo Expedito aqui para o Corpo de Bombeiros? Santo Expedito, por ter sido um militar que se converteu ao cristianismo, porque se apaixonou pelo amor de Jesus, por tudo aquilo, ele demonstra para a gente esse caminho melhor para a salvação. Nós, militares, podemos ver que dentro da nossa vida, da nossa missão militar, nós precisamos também ter esse compromisso real com Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar. Principalmente nós do Corpo de Bombeiros, que estamos o tempo todo nos expondo a vida para salvar, pela vida do outro. Temos esse exemplo hoje bem real de Jesus Cristo para a gente, através do exemplo de Santo Expedito.
Estão abertas as inscrições para o casamento especial comunitário da Basílica de Nazaré, que será realizado dia 8 de dezembro. As fichas de inscrição podem ser adquiridas na sacristia da Basílica. E a Congregação das Irmãs Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações realizou o primeiro encontro de espiritualidade de 2012. Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, foi o convidado especial e debateu o tema "Vão pelo mundo inteiro e anunciam o Evangelho para toda a humanidade". Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Um momento de encher a alma e o coração de amor e fé. Foi neste clima o primeiro encontro de espiritualidade deste ano da Congregação Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações. Cerca de 100 propagandistas do Coração de Maria participaram do evento. Em meio ao ambiente religioso, agradecimentos, pedidos e testemunhos de graças alcançadas. Maria Ivete diz que depois que entrou na congregação como uma das divulgadoras do Coração de Maria, a vida dela mudou. A partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho para Deus, eu só recebi muitas graças, né, a cada dia, e eu persevero, eu levo a palavra para todos e eles acolhem com amor. E também já estão recebendo as graças também. As mesmas graças que eu recebi, as pessoas também estão me dizendo que estão recebendo, e esse trabalho ele é muito importante. A Legião de Nossa Senhora Rainha dos Corações foi fundada pelo padre Teodoro Maria Koch, holandês, que dedicou a vida à igreja e seu lema era Jesus por Maria, e defendia 3 pontos: a Eucaristia, a devoção a Nossa Senhora e apostolado da imprensa. Morreu em Belém em 1957. Seus projetos continuam até os dias atuais por mulheres que também seguem a levar adiante o amor e coração de Maria. A Congregação Irmãs Legionárias de Nossa Senhora Rainha dos Corações foi fundada em Belém há 68 anos. Atualmente, 23 irmãs oferecem diversos trabalhos à comunidade, principalmente no que se refere à evangelização. Com o passar do tempo, o espaço que fica localizado aqui no bairro Castanheira foi aumentando e hoje disponibiliza aos devotos até uma paróquia construída em homenagem a Maria, Rainha dos Corações. E qual é a missão? É de levar avante, para que ela chegue a funcionar permanentemente, com as que já estão e com as que vão chegando, claro. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela dê essa graça. Eu me dedico de corpo e alma, de coração e amor. O primeiro encontro de espiritualidade da Congregação Nossa Senhora Rainha dos Corações é resultado de devoção de centenas de pessoas voltadas às graças de Maria. Esse primeiro encontro com o Dom Teodoro nos traz ânimo e pensar em continuar, né, dar continuidade à nossa missão, à nossa caminhada de evangelizadoras. As propagandistas hoje, com este encontro com o Dom Teodoro, dão início aos encontros anuais que nós temos de 3 em 3 meses aqui em casa. No encontro, momentos de reflexão sobre as palavras de Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar, que, entre outros temas, falou da importância de estarmos sempre em processo de transformação na evangelização. Fico feliz e agradeço a Deus pelo dom da vocação missionária, pelo entusiasmo dessas pessoas, muitas senhoras até idosas, mas com uma alma missionária, com entusiasmo contagiante e um belíssimo testemunho realmente para todos nós. A Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta comemora este ano 30 anos aqui em Belém do Pará. Aqui ao meu lado está o Izar de Souza, que é presidente da Fraternidade. Fala pra gente, Izar, como é essa missão aqui em Belém? Vocês já estão há tanto tempo aqui. Na realidade, nós começamos esse trabalho na paróquia de São José de Queluz, não é? Com os padres agostinianos. E quem trouxe a fraternidade aqui para o nosso estado foi Frei Dionísio Pastor Bueno Quintão era o nosso pároco, né? Já falecido, que realmente deixou muita saudade para a comunidade. E ele teve, então, essa inspiração de reunir leigos, não é? Homens e mulheres, para compor a Fraternidade Secular Agostiniana. A fraternidade ela não é nova, ela data, a Fraternidade Agostiniana ela data do século XIV, não é? Ela foi fundada em 1399.
Em 1588, os agostinianos, então, os padres agostinianos resolveram viver uma experiência diferente, recolhida, por isso vem a expressão recoleta, né? Recoleta, no bom espanhol. E daí, na fraternidade, dentro da ordem dos agostinianos recoletos, que veio com esse nome fraternidade, porque até então era a ordem terceira, como até hoje tem a ordem terceira dos franciscanos e assim vai, não é? Então ela realmente se tornou muito forte e marcou muito a fraternidade secular agostina recoleta com a missão dos agostinianos recoletos no Oriente, particularmente no Japão, não é? Tanto que a nossa patrona é uma santa japonesa, não é? Santa Madalena de Nagasaki. Era uma leiga, não é? Que se juntou nesse trabalho da evangelização no Japão. E no tempo havia uma perseguição intensa aos cristãos. E ela foi martirizada. Ela morreu com 22 anos. E era uma leiga que justamente fazia parte, foi uma das primeiras a fazer parte da fraternidade secular agostiniana no Japão. Isso porque os padres que chegaram lá, os padres agostinianos, tinham muito trabalho e precisavam realmente da ajuda de leigos, né? E ela foi uma das primeiras que compôs esse trabalho. Isso no século XVII, né? Ainda no século XVII. Quando a gente fala nos dias atuais do trabalho de vocês no Brasil e principalmente aqui na Amazônia, como é que é a missão? Fala pra gente desse trabalho. Bom, o nosso trabalho se dá muito em nível paroquial. Não é? Na verdade, nós estamos há tempos vivenciando essa experiência do carisma agostiniano, viver a vida de agostiniano. Os leigos que compõem a fraternidade têm suas atividades nos movimentos, nas pastorais, nos serviços organizados na paróquia de São José de Queluz, que é uma paróquia administrada pelos padres agostinianos recoletos. Não é? Então lá, cada membro se localiza nessas pastorais de serviço e desenvolve seu trabalho pastoral. Não é? Porque, na verdade, a fraternidade ela não é em si um engajamento. Ela, a partir de leigos vivenciando o carisma agostiniano, se engajam nos diversos serviços que são organizados na paróquia. E esse ano, para comemorar esses 30 anos aqui em Belém, vocês vão estar fazendo um ciclo de palestras entre os dias 2 e 4 de maio, é isso? Fala pra gente desse ciclo de palestras, o que vai ser abordado. Pois bem, a iniciativa de realmente fazer esse trabalho num certo sentido, divulgar mais a fraternidade, não é? Para que mais pessoas vivenciem como leigos essa experiência do carisma agostiniano. E ela vai constar a primeira palestra será justamente feita pelo Agenor, o professor Agenor Sarraf. Ele é um especialista, ele é um doutor pela PUC de São Paulo e a tese de doutorado dele se baseou justamente na missão dos agostinianos na Ilha do Marajó. Não é? Porque os agostinianos têm um trabalho muito intenso na Ilha do Marajó. Não é? E esse trabalho que ele apresentou como tese de doutorado dele se baseou justamente nessa missão agostiniana nesse arquipélago marajoara. E ele vai falar para nós, na primeira noite, no dia 2, justamente sobre essa missão agostiniana na Ilha do Marajó. Zef, obrigada pelas suas informações. A gente deixa o convite para quem quiser participar, conhecer mais o trabalho dos agostinianos. Fica ali na paróquia de São José de Queluz, localizado aqui no bairro de São Brás, em Belém. O ciclo de palestras ele vai acontecer a partir do dia 2 até o dia 4 de maio. É aberto ao público? Aberto ao público. E além dessa palestra do professor Agenor, que será no dia 2, teremos no dia 3 a professora Idanise Ramoy, que vai falar sobre ícones sacros. É uma palestra muito interessante, porque ela vai falar justamente sobre o que nós, cristãos católicos, temos sempre em casa uma imagem, seja desenhada, seja uma estátua de um santo, enfim, e aquilo representa muita coisa, além do que a imagem em si diz. E ela vai falar justamente sobre os ícones sacros. E no encerramento, no dia 3, não é? Será 2, 3 e 4, no dia 4 melhor, falará para nós o Frei Dom Jesus Cisal, que é ele é o bispo prelado da prelazia de Cametá, mas é um padre agostiniano, é um frei agostiniano, não é? E vai falar sobre o leigo e Santo Agostinho, não é? Como o leigo pode vivenciar a sua fé a partir do carisma agostiniano. Obrigada, Zef, pelas suas informações. E o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já.
A Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta de Belém promove entre os dias 2 e 4 de maio um ciclo de palestras. Em 2012, a Fraternidade comemora 30 anos de fundação, com a missão de viver o Evangelho à luz da experiência e da espiritualidade da Ordem Agostiniana. As palestras serão realizadas no Salão Paroquial de São José de Queluz. Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil completa 60 anos de fundação. Acompanhe agora o que faz uma conferência e como surgiu a CNBB. Uma conferência episcopal é um organismo permanente que reúne todos os bispos de um país. Juntos, eles exercem as funções pastorais em favor dos fiéis de seu território. Cada bispo tem uma diocese, às vezes muito grande, e ele fala para o povo de diocese, mas ele dificilmente atinge o resto do país. Pertencem à CNBB todos os bispos diocesanos do Brasil, sejam eles coadjuntores, auxiliares, eméritos, titulares ou que exerçam no Brasil algum encargo especial confiado pela Santa Sé ou pela Conferência dos Bispos. Tudo começou na década de 50, na cidade do Rio de Janeiro, capital do país à época. Às 9h30 da manhã do dia 14 de outubro de 1952, diante de 20 bispos, 2 cardeais e do núncio apostólico, nascia aqui, nesta sala, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nesta mesma data, foram definidos os 2 cargos mais importantes da instituição. Dom Carlos Mota ocupou a presidência e Dom Helder Câmara foi escolhido por aclamação como secretário-geral. Dom Helder Câmara se destacou na discussão de questões relevantes, como o problema da miséria. Um grande líder, muito dinâmico, muito criativo. Ele tem grandes méritos, porque o Evangelho não pode ficar calado. Tem que interrogar as pessoas. E tem que ver que as pessoas encontram respostas verdadeiras aos problemas reais. Durante a entrevista, Dom Homer nos revelou uma frase particular de Dom Helder. Se Dom Eugênio não fosse o que ele é, com sua sabedoria e firmeza, eu, Helder, não poderia continuar sendo o que sou. Eu não teria proteção. Em 1973, durante a 13ª Assembleia Geral, foi aprovada a transferência da sede da instituição para Brasília, inaugurada 4 anos depois. A Conferência Episcopal não é uma autoridade acima de cada bispo. É uma colaboração dos bispos entre si para potencializar, dinamizar a pastoral. Só o Papa é realmente uma autoridade acima do bispo. A logomarca da CNBB é composta por uma pomba com as asas abertas, sobreposta ao cajado do pastor. Nos símbolos sobrepostos, ela é definida num só conjunto de imagens, fazendo referência à unidade. Na unidade do episcopado, a unidade da igreja. Os ideais da instituição sempre permaneceram os mesmos. A crescente pobreza de certas camadas populares. Como ver isto? Cada bispo sozinho, o que ele faz? Diante da seca no Nordeste, a voz de todos os bispos juntos tem muito mais peso do que um bispo sozinho gritando. Falando em CNBB, no Regional Norte 2, um serviço de orientação sobre as doenças sexualmente transmissíveis é oferecido por voluntários. Um trabalho de solidariedade que pode contar com a sua ajuda. A epidemia da AIDS no país atinge mais de 550 mil brasileiros. Cerca de 220 mil já morreram em consequência da doença. A cada ano, são registrados mais de 30 mil novos casos no Brasil. Baseado em cima desta triste realidade, é que foi criada a Pastoral da DST AIDS, um serviço da Igreja especialmente no campus das DSTs AIDS. Na capital paraense, a pastoral é coordenada por Roberto Reis, que explica que os trabalhos das equipes que contribuem para as atividades da pastoral possuem 4 temáticas. A primeira temática é a mística, a espiritualidade, né? Que se trabalha as celebrações ecumênicas, se trabalha as missas, os retiros, nos locais de referência e também entre os agentes de pastoral. Se trabalha também a prevenção, que se faz com o material informativo nosso, que está aí, o material informativo, e trabalha também as campanhas da vigília pelos mortos de AIDS e o 1º de dezembro, que são 2
datas pontuais, o terceiro domingo de maio e o 1º de dezembro, e também se trabalha com palestras. E também se trabalha outra temática, a incidência política. Eu acho que a incidência política é a inserção do agente de pastoral no controle social, né? A pastoral de DST-AIDS já atua há 10 anos no Brasil, América Latina e Timor-Leste. A CNBB está dividida em 17 regionais. Destes, a pastoral de DST-AIDS está presente em 13. Aqui em Belém, a pastoral de DST-AIDS começou seus trabalhos em maio de 2005 e hoje possui cerca de 10 agentes que trabalham orientando as pessoas sobre o perigo das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Foi um trabalho que nós começamos no Bengui e alavancou. E nós estamos presentes assim, no regional em Belém, a Arquidiocese de Belém, a Diocese de Abaetetuba, a Diocese de Bragança, a Diocese de Castanhal e também Macapá. Muitos trabalhos são feitos para a prevenção da doença. A gente passa as informações, a pessoa capta as informações e leva para as suas bases, ou para a escola, ou na comunidade, em alguma outra base. Anualmente, a Pastoral de DST-AIDS em Belém promove em cada regional um encontro de sensibilização e capacitação para os novos agentes. A gente crê que as pessoas que foram capacitadas não voltaram para frente do nosso trabalho, mas com certeza as informações foram repassadas aí, ou para a escola, ou na comunidade, em alguma outra base ela deve ter, até porque nós temos eu tenho uma ideia muito certa, que Deus está conosco nessa caminhada. A Arquidiocese de Belém está preparando o Corpus Christi 2012, marcado para o dia 7 de junho. Várias novidades estão sendo preparadas. Uma delas é a realização do tríduo eucarístico, que deve acontecer em todas as paróquias nos dias que antecedem o evento. O arcebispo de Belém ainda quer resgatar uma antiga tradição de cobrir com tapetes de serragem o trajeto da procissão eucarística. A Santa Sé promoveu um encontro com jornalistas para anunciar um evento que irá debater os 1.700 anos da Batalha da Ponte Milvio e a Convenção do Imperador Constantino. A coletiva foi mediada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi. Contou com a presença de estudiosos e do presidente do Comitê de Ciências Históricas do Vaticano. La vittoria di Costantino. Com a vitória de Constantino, sua conversão ao cristianismo inicia uma nova era, um novo tempo de tolerância, porque até então o paganismo era a religião oficial do império e os outros cultos eram perseguidos. Chegamos a esta liberdade de consciência e a liberdade de crer no que se quer, sem ser obrigado pelos poderes políticos. Senza essere costretti dal potere politico. Na coletiva foi apresentado um evento que começa amanhã em Roma. De acordo com os organizadores, será uma tentativa de iluminar o contexto no qual viveu Constantino e ainda de analisar a relação entre cristãos e o Império Romano antes do ano 313. Muitos estudiosos questionam a conversão do imperador Constantino. Dizem que tudo se tratou de uma manobra política, mas para os organizadores deste evento, este não é o ponto mais importante. Non si può dire niente della conversione di qualcuno. Perché questo riguarda... Não se pode falar nada sobre a conversão de ninguém. Isso fica em nosso interior. Não sabemos em que consiste. É certo que Constantino aderiu ao cristianismo. Ele demonstrou esta fé. Mas o mais importante para nós são as consequências desta conversão. Vivemos ainda hoje deste patrimônio de liberdade, de tolerância que ele desejou. O congresso que inicia amanhã deve assinalar o valor da religião. Com a evangelização se coloca em relevo, se coloca na luz a dignidade da pessoa, que deve gozar de liberdade. Não se pode obrigar alguém a crer em algo que não quer. Não se pode obrigar ninguém a praticar a religião que não é a sua. Não se pode perseguir ninguém por este motivo. Na próxima semana acontece em Benevídeos, na região metropolitana de Belém, a Grande Mariápolis. Para que a gente possa entender o que é este evento, que é realizado pelo Movimento dos Focolares, a Lígia Nassar, que é do setor jovem desse movimento, está aqui ao nosso lado. Lígia, primeiro explica para a gente o que é o Movimento dos Focolares. Então, o Movimento dos Focolares ele foi fundado por Chiara Lubich durante a Segunda Guerra Mundial. E quando Chiara foi para os refúgios durante a Segunda Guerra, ela levou com ela somente o Evangelho.
E a partir desse momento ela percebeu que aquilo era o único livro que importava na vida dela. Então ela, junto com as colegas, começaram a viver o Evangelho. Então a Mariápolis, ela vem dessa experiência delas. Então a Mariápolis é como se fosse um mini laboratório, com troca de experiências, com atividades concretas, com palestras. Então a partir desse momento se procura, digamos, se preparar para o cotidiano. É uma forma também de reunir todo o movimento, todos vocês participam desse evento? Sim, todos participam, de todas as idades. E a Mariápolis ela é destinada para pessoas a partir de 16 anos. Qual é o tema que vocês vão refletir esse ano? Como é que fica a programação? Então, esse ano o tema é a palavra que não morre. Então, vai ser abordado, todas as palestras e experiências vão ser focadas na palavra, para que justamente, como eu tinha dito, a gente se prepare para o mundo, né? Para a fraternidade universal, para viver o Evangelho no nosso cotidiano. Agora é importante a gente ressaltar, quem quiser procurar as informações a respeito do movimento, está disponível na internet em vários locais, mas a Mariápolis é fechada apenas para os membros, não é qualquer pessoa que pode participar? Não, qualquer pessoa está convidada a participar da Mariápolis. Então esse evento ele é aberto ao público, quem quiser conhecer o trabalho pode participar? Sim, está pronto. Ela vai ocorrer no dia 28 de abril até o dia 1º de maio, são 4 dias. Ok, lá no próprio Centro Mariápolis, que fica localizado em Benevides, aqui próximo a Belém. Obrigada, Lígia, pelas suas informações. A gente deseja um ótimo encontro para vocês. E o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já. Em Belém, o Instituto de Pastoral Regional promove um retiro para leigos e leigas com o método na leitura orante com o tema Fiéis à Palavra de Deus em Mudança de Época. O evento acontece de 18 a 20 de maio no Seminário da Prelazia do Marajó, em Marituba, na região metropolitana de Belém. Acompanhe agora a história de superação de uma mulher paciente de um hospital há mais de 30 anos que foi contada em livro. Pulmão de Aço é o título da obra lançada em São Paulo, que conta a história de Eliana Zagui, uma mulher que na década de 70 adquiriu o vírus da paralisia infantil e ficou só com o movimento do pescoço. Mas mesmo com as limitações, ela foi além. Uma história contada com a boca. A trajetória de Eliana Zagui e do seu companheiro Paulo já mostramos aqui no Canção Nova Notícias. E desta vez voltamos para o lançamento do livro Pulmão de Aço nesta feira em São Paulo, que já na primeira semana de venda está fazendo sucesso absoluto. As pessoas estão se tornando mais sensíveis um pouco, né? E parando para pensar que a vida não é ficar só chorando ou reclamando, né? Eliana Zagui conta em seu livro detalhes de sua vida. Aos 2 anos, teve diagnóstico de paralisia infantil. Era ainda a década de 70, quando não se tinha o conhecimento de hoje sobre a doença. Por falta da vacina, o vírus tomou conta do seu corpo, que só a deixou com o movimento do pescoço. Impossibilitada de ir para casa, ela conta como foi viver 37 anos internada no maior hospital do Brasil, o das Clínicas em São Paulo, sem perder a esperança. Todos os dias quando você acorda, o que você fala para você mesma para ter força para seguir aquele dia? A primeira coisa é, mais um dia, vamos em frente, sem perder a fé. O título Pulmão de Aço vem do nome das máquinas que eram usadas pelas crianças com poliomielite na época. Eram verdadeiras geringonças, mas o único recurso para recuperar casos graves de insuficiência respiratória. Eliana passou por uma delas, mas mesmo assim até hoje precisa de um respirador artificial. Uma história de superação que hoje ela decidiu compartilhar. A vida é você viver intensamente com fé. Acreditar que Deus não te abandona. E que você pode contar com Ele. Mas nada segura essa mulher determinada. Mesmo presa a uma maca, ela se formou no 2º grau, aprendeu 2 línguas, se tornou pintora e agora lança seu primeiro livro. E sempre quando tem uma oportunidade, adora explorar além dos muros do hospital.
Este é um momento raro na vida de Eliana. A última vez que ela saiu no hospital foi no Natal. E mesmo que seja numa maca, para ela, esses momentos são sempre inesquecíveis. Se eu pudesse, sairia todo dia, né? Sairia todo dia também, né? Então, é isso. Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver, vou trabalhar, vou lutar pelo que eu quero, que eu sonho. E por onde Eliana passa, provoca uma reflexão nas pessoas sobre a própria vida. Você tem que dar uma mexida na sua vida e parar para pensar, epa, vamos lá, vamos acordar, vamos embora, com certeza. Que nós não temos que reclamar de nada da nossa vida, né? O exemplo que ela nos dá é realmente assim, de superação, de aceitar aquilo que nos é dado e saber aproveitar a vida. É que cada um tá levando um pedacinho de mim. É isso que tá valendo a pena. O que tá ficando em você? Todas as recordações e certamente uma força, né? Que por mais que eu seja exemplo, isso é retornado em forças para continuar a batalha. Vem aí o quarto louvor jovem da comunidade católica do Divino Espírito Santo do bairro da Cabanagem, em Belém. O evento será no dia 20 de maio, a partir das 4 da tarde, e contará com a participação de bandas católicas e pregações. Falar em devoção nordestina é falar em Frei Damião e Padre Cícero. De Juazeiro do Norte, 2 sacerdotes que deixaram saudades no coração de milhões de nordestinos. A reportagem que encerra a série Entre o Céu e a Terra mostra o desafio de levar a glória dos altares de Padre Cícero Romão e o carisma de Frei Damião, sacerdote que caminhou por todo o Nordeste para levar a palavra de Deus. A multidão aguarda fora da cidade. Em pouco tempo, um senhor de baixa estatura dará início a mais uma missão entre as incontáveis já feitas pela maioria das cidades de todo o Nordeste. Frei Damião de Bolzano, sacerdote italiano que compreendeu como poucos a necessidade espiritual do povo nordestino. Se ele chegasse numa capela, num lugarejo, num sítio, em qualquer lugar, estacionasse, mesmo no posto de gasolina, menos de 10, 15 minutos, você tinha ali 200, 300 pessoas. Frei Damião morreu em 1997 na cidade de Recife, onde se encontra sepultado. Mas os ensinamentos do Frei Capuchinho continuam a ecoar pelo sertão nordestino. Você vê que o nosso sertão, o nosso Nordeste, as veredas estão marcadas com a sandália de Frei Damião. 9 anos atrás, Dona Thelma olhava para as nuvens e se queixava com Deus por estar paraplégica. Acreditava ser uma punição por estar afastada da igreja, mas foi surpreendida durante a oração. Eu vi uma luz acendeu junto de mim e eu vi Frei Damião. Não olhou para mim, olhando para o chão, para uma pedra de mármore. A confiança de voltar a caminhar cresceu. Eu procurei o Capuchinho e me confessei. Então, quando eu disse o detalhe que eu tinha visto de uma cicatriz de Frei Damião, foi quando ele disse, isto é um sinal de Deus para dizer que realmente você viu Frei Damião, porque ninguém saberia dessa cicatriz dele. De cama, mal deu confiança à nova enfermeira que acabava de chegar, até saber de quem se tratava. Eu fui a última enfermeira de Frei Damião e ele morreu nas minhas mãos. Ainda na cadeira de rodas, enquanto lia a Bíblia, ouviu uma voz. Acima da minha cabeça, uma voz com eco, dizendo, levante. Então, para espanto da medicina e da de casa mesmo, eu fiquei de pé e não fui andando nem passeando, mas botei o pé esquerdo para frente e o direito foi. No memorial, algumas relíquias ainda fazem muitos devotos sentirem a presença espiritual do Frei Capuchinho. Na hora que você vem aqui no convento de Frei Damião, você vivencia aqui verdadeiramente um homem de Deus, né? Um homem cristão, um homem de fé que deixou um testemunho vivo, e eu acho que isso é muito importante. Há muitos santos franciscanos diante de Deus. O processo do servo de Deus, Frei Damião,
está no Vaticano. Isso nos motivou a realmente abrir um processo em que pudéssemos reconhecer oficialmente a santidade do Frei Damião, porque no coração do nordestino, o Frei Damião já tem um altar com certeza. Dona Thelma tem certeza de que o Frei continua em missão pelo céu do sertão nordestino. Eu tive os melhores médicos, vieram médicos de fora para mim. E só Deus, só o poder de Deus através dele, porque ele foi o mensageiro que levou a minha oração para Deus. Foram 66 anos de missão pelo interior do Nordeste. Frei Damião se ocupava de pelo menos metade dos dias para atender às confissões dos fiéis. Um atributo semelhante somente a um outro sacerdote aqui em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, Padre Cícero Romão, um homem que construiu no coração do povo uma imagem grandiosa e histórica de dedicação ao povo humilde. A missa é celebrada no Horto, dentro do casarão onde Padre Cícero morava. Por ano, cerca de 2,5 milhões de peregrinos visitam o local. Cícero é nome comum na região. Era o nome do pai. Tinha uma possibilidade de eu não nascer. E minha mãe fez a promessa que se eu nascesse com saúde, então ela colocaria meu nome de Cícero. Agora também do filho. Prematuro, passou muitos dias no hospital e a gente fez promessa de colocar o nome dele de Cícero. A família fez questão de pagar a promessa somente agora, 11 anos depois. Se nós tivéssemos pagado essa promessa quando ele era muito criancinha, ele não fosse lembrar, né? Então hoje, com certeza a gente vai tirar retrato também, vai guardar como lembrança. E ele também vai saber que o Padre Cícero, como foi um apóstolo de Jesus Cristo, ele intercede ao nosso grande Pai e a gente consegue as promessas que a gente faz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O terço é uma das recomendações do padre, devoto de Nossa Senhora das Dores. O primeiro suposto milagre foi polêmico. Durante a missa, uma hóstia teria se transformado em sangue e caído na roupa da beata Maria de Araújo, dentro desta igreja. Os fiéis começaram a crer no fato como um sinal milagroso de Deus. Mas esse fato preocupou também os bispos na época. Era um problema teológico. Tem toda uma discussão feita por teólogos sobre essa questão, pegando São Tomás de Aquino e dizendo que mesmo se fosse um milagre não podia ser o sangue de Cristo, que Cristo só podia derramar seu sangue uma vez, etc. A primeira questão foi uma questão teológica. E também disciplinar. O bispo exigiu silêncio sobre o assunto. Era um silêncio obsequioso, quer dizer, eu não falo, eu me calo, mas a minha consciência continua acreditando no milagre, mas eu não falo mais. E é isso que ele ensinou para o povo. Outro empecilho foi o envolvimento político. Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro do Norte a fim de impedir que a cidade caísse em mãos de pessoas que ele não confiava. Padre Cícero, no seu testamento, escreve claramente: eu entrei na política vendo que se eu não fosse o primeiro prefeito, ia chegar um outro candidato que ia acabar com o que eu fiz até agora, que era procurar o entendimento entre os filhos da terra e o romeiro. A preocupação social sempre norteou a vida do padre. A espiritual também. Ele pedia em cada casa a entronização do Sagrado Coração de Jesus, que todo ano precisa ser renovada. Dona Elvira faz isso há 61 anos. Quando eu estou na minha maior aflição, agoniada, eu me valo de meu Padre Cícero, me valo de Padre Damião, e graças a Deus eu alcanço as minhas graças que eu desejo. A filha afirma ter sido curada de trombose. Não foi os médicos que me curaram, foi a fé, firme e forte. São incontáveis os milagres atribuídos à intercessão de Padre Cícero. Mais de 300 bispos já assinaram favoráveis à abertura do processo de canonização. Quase todos os bispos do Brasil pediram essa reabilitação. Nos foi dito que tinha que dar o máximo, não esconder nada. Acabou sendo 11 volumes. Padre Cícero morreu em julho de 1934, mas a devoção continua exposta ao sol, bem próxima de seus milhões de afilhados. Ele sabe o que é o calor do sol, o calor do sertão. Ele é o santo que fica no sol. E continua a despertar o desejo de santidade às novas gerações.
queria ser padre, ser que nem o Padre Cícero. Os dois grandes heróis do sertão tinham características distintas. Mas é o mesmo povo, o mesmo devoto do Frei Damião, são os devotos do Padre Cícero de Juazeiro. Eles deixam como legado a contínua caminhada da fé e a esperança de dias melhores. O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. E obrigada pela companhia, a todos um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!